Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 33.300 dólares. Bitcoin que segura no suporte dos 32 e volta a subir. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e para o final de semana. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos voltar aqui no 4 horas primeiramente para mostrar para vocês o que aconteceu no último dia, o que a gente espera aqui para o Bitcoin, né, a partir desse gráfico no 4 horas, quais são os pontos importantes. Depois a gente vai para o curto prazo, vai para o 15 minutos, vai traçar um padrãozinho que a gente está formando aqui no curto prazo e suportes e resistências importantes também. Hoje também quero atualizar todos os indicadores de sentimento, tá? Começando aqui pelo nosso CVD, Long Short Ratio, Open Interest, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado, onde as instituições estão se posicionando e tudo mais. Também quero, no vídeo de hoje, falar sobre a dominância, tá? A gente teve um movimento bem interessante na dominância e eu vou discutir com vocês o que ele dita para o mercado. A dominância subiu. E antes de começar, um recadinho rápido para vocês, investidores. Se vocês não sabem, a gente tem um canal aqui de atualizações no Telegram, onde eu não só envio os vídeos e informações importantes do Bitcoin, mas muitas enquetes. Eu acabei de soltar uma enquete lá perguntando para vocês o que vocês acham, se o Bitcoin vai romper os 36 ou os 30 mil dólares, né? Então vai lá e vota, né? É muito legal você entender como a maioria do mercado está pensando, né? E uma maioria inteligente que acompanha aqui do canal, beleza? Então vai lá e acompanha as enquetes. Detalhe, eu também estou utilizando meu Instagram pessoal para fazer essas enquetes, então me segue lá também, pablo.granier. Vou deixar no primeiro e no segundo link da descrição. Beleza, investidores? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a nossa análise técnica no 4 horas, né? E assim, no 4 horas, eu realmente estou enxergando aqui que sim, a gente rompeu para baixo o nosso padrão de continuação aqui, a nossa Bearish Rising Wedge, mas ainda está faltando uma confirmação pelo volume, né? A gente não teve grandes volumes nesse rompimento e até por isso a gente continua nessa consolidação gigantesca aqui, né? Quando a gente não tiver um volume decisivo, a gente pode ficar consolidando, né? E por isso que a gente precisa ficar de olho nos pontos importantes e nesse volume aparecer. Eu ficaria de olho nos 32, vocês sabem, zona de suporte mais importante aí, uma zona onde, querendo ou não, acredito que é o melhor stop que se pode colocar no Bitcoin nesse momento, né? Porque se a gente perde esse 32, provavelmente a gente vai retestar os 30 mil dólares e não sei se vamos segurar aqui pela 4ª vez que a gente testa, tá bom? Então, para mim, o principal ponto de stop, né? E como eu disse para vocês, minha estratégia de ontem era acumular, sim, nessa zona e distribuir a partir dos 33. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que a gente está, sim, numa zona de resistência de distribuição. Vocês podem ver a gente testar na média numa hora aqui. Eu acho que faz sentido a gente assumir lucros aqui, ao mesmo tempo que se o preço vier aqui, pá, a gente aceitar o prejuízo, aceitar o nosso erro. Tranquilo? O que pode mudar a gente tirar esse viés baixista que a gente está aí nos últimos dias? Um rompimento com força, um pivô acima desses 35 mil e poucos aqui, esses topinhos dos 35. Se a gente rompe isso aqui, caras, a gente não só estaria passando o VPVR e esses topos, mas também estaria entrando novamente dentro do nosso padrãozinho que rompeu para baixo, podendo configurar uma grande armadilha aqui embaixo, tá bom? Então, 35 mil dólares é a região que, se for rompida, o Bitcoin provavelmente pode demonstrar força e retestar zonas de resistência mais significativas. A gente fala sobre isso no final de semana se acontecer, tranquilo? Continuando aqui, indo para o 15 minutos. Qual que vai ficar mais legal da gente ver aqui? Acho que 1 hora. Numa hora a gente pode entender que o preço está indo retestar zonas de resistência, né? Como vocês podem ver aqui. E é justamente por isso que eu acredito que a gente está numa zona de distribuição, tá? Acredito que tem muita gente presa nessa nossa consolidação aqui. Então toda essa zona para mim, olha só, até os 34 e tanto pontos de controle aqui, é zona de distribuição, é zona onde eu vou colocar lucro no bolso, tá? E aí, pô, se a gente vender tudo aqui e o preço continuar e romper, não importa, cara, não importa o preço, importa a oportunidade. Aqui eu não vejo grande oportunidade para a gente comprar Bitcoin, mas se a gente passa disso tudo, é uma demonstração de força que já dita para a gente essa probabilidade. Então eu sempre gosto de fazer isso, de distribuir em zonas onde eu não sei se o preço vai ultrapassar, e se ele ultrapassar, eu assumo que, pô, não era uma zona de distribuição, o preço demonstrou muita força, né?
E a partir daqui a gente tem uma boa probabilidade de fazer uma compra legal, tá bom? Então é o que eu gostaria. Gostaria que o preço rompesse aqui tudo para cima, voltasse para dar uma retração e a gente entrasse em 35, 34,600, desde que os indicadores de sentimento confirmem também, tá? Outro ponto que eu acho que corrobora a maior probabilidade disso ser realmente uma distribuição, né, é o nosso padrão gráfico que a gente está formando aqui, né? A gente está formando basicamente o mesmo padrão que a gente rompeu no 4 horas, que é uma Bearish Rising Wedge, ou uma bandeirinha, né? Detalhe, a gente acabou de ter um volume interessante aqui nesta nossa bandeirinha, o que é legal, né? Não são volumes tão grandes igual a gente estava tendo na tendência de baixa, que meio que forma essa bandeira, mas é um volume interessante. E é um volume que, eu estou de olho, o preço pode demonstrar força a partir daqui, igual a gente vai ver no curtíssimo prazo. Mas se a gente perde esse candle, perde esse volume, provavelmente a gente dita aqui uma maior probabilidade desse rompimento para baixo acontecer e a gente ter problemas, tá? O preço indo e rompendo os 32 mil dólares. Até por isso, vamos chegar mais próximo aqui e entender este padrão aqui que a gente está formando, né? É um padrão de continuação da baixa, né? O nosso volume foi bem aqui no topo, tá? Então é um pouco perigoso, mas neste momento eu ficaria de olho para alguns suportes importantes que o preço não pode perder. Eu acho que esses 32.500 dólares aqui, 32.400, tá? 32.400, a gente rompeu os 32.400, provavelmente a gente vai até os 32 e não acredito que a gente segure, tá bom? Então, para o curto prazo aí, pode ser uma boa zona de stop. Entre os 32.600 e 32.400, dependendo aí do quanto você quer arriscar, beleza? Detalhe importante, né? Eu acho complicado a gente pensar num long aqui, justamente por causa dessa resistência que a gente tem mostrada no 1 hora, no 4 horas, e também porque a gente estaria longando contra a média do 1 hora e do 4 horas, né? Então, contra uma tendência que, apesar de que no curto prazo a nossa tendência é de alta, né? Nos 5 minutos aqui. Então, se você está zero exposto ao Bitcoin, você quer pensar numa exposição, você pode pensar em entradas neste reteste aqui nos 33 mil dólares, mas aí stop curtinho, né? Como eu disse para vocês, eu acho que os momentos da gente se expor, normalmente, né, são os momentos onde a gente tem muita liquidação abaixo, né? Não é no momento onde a gente tenta romper um padrão que está sendo um padrão de continuação da baixa, tá? Então eu estou falando, dando opções aí para quem, por exemplo, está zero exposto e quer se expor, você pode pensar numa exposição aqui no curto prazo, tá? Com um stop curto. Até porque, se a gente for olhar aqui os indicadores de sentimento que são completamente confusos nos últimos dias, né? É importante a gente lembrar que em consolidação, cara, os indicadores de sentimento são um dos melhores para se operar. Mas nessa última consolidação desses últimos dias, está uma bagunça, né? Os indicadores estão falhando bastante, né? E isso é bom para a gente lembrar que esse indicador não prevê futuro também, né? Porque algumas semanas para trás estava parecendo que ele previa, né? Tava acertando todos esse indicador long short ratio. E ele deu alguns erros aqui bem feios, né? Tipo esse falso rompimento aqui para cima, e ele consolida aqui com quase 2, ele tá rompendo para cima de novo. Nada de forte o rompimento, né? Mas tá subindo e agora a gente volta a cair aqui, correto? Inclusive com aumento no Open Interest. É por isso que talvez no curto prazo você tenha essa oportunidade, né? Mas é importante lembrar que quando você olha uma oportunidade de curto prazo igual essa aqui, essa queda de 1.60 para 1.30 no long short ratio, você tem que colocar um stop condizente com esse seu curto prazo. Lembra pra dizer, eu não vou operar isso, tá? Mas você pode sim acabar operando colocando stop nesses fundinhos aqui, ou nesse ou nesse. Tranquilo? Continuando aqui falando um pouco das liquidações das instituições, né? Antes de falar um pouco do CVD, né? O CVD ele continua subindo, tá? Apesar dessa quedinha aqui nas últimas horas, o que corrobora um pouco esse rompimento no curto prazo, no longo prazo ele tá bem feio, né? A gente sabe, tem muita gente presa em toda essa região aqui, não vai ser tarefa fácil romper os 35, né? Então a gente estaria comprando aqui contra o longo prazo, né? 1 hora ou 4 horas, por isso é um trade extremamente complicado de fazer, né? Você opera a favor dos 5 minutos, mas contra 1 hora, contra 4 horas, então tomem cuidado, tá bom? Pensem sempre numa exposição, né, o que te deixa confortável. Detalhe, as liquidações, a gente teve algumas liquidações fortes aqui nesse fundo, né, o que provavelmente está gerando esse pullback, mas ainda, na minha opinião, é pouco para a gente considerar um fundo tão importante, tá? As liquidações do Bitcoin estão bem estranhas, mas se a gente olhar no 4 horas, eu realmente não vejo aqui grandes motivos para a gente começar a pumpar a partir daqui, né? Na verdade, nem nesse fundo aqui eu acho que foi um fundo global, digamos assim. Foi um fundo local, provavelmente, e a gente vai precisar
de ter uma queda mais significativa aqui para ter uma liquidação mais forte, né? Pelo menos aí uns 200 milhões de dólares, porque liquidou muito pouco, né, nos últimos dias. E lembrem-se, o nosso Open Interest aqui está na máxima. Se eu não me engano, na máxima histórica agora. Exatamente. Estamos na máxima histórica do Open Interest. E isso é tudo que as instituições mais querem, né? Por quê? O que é o Open Interest? O Open Interest, de maneira simplificada, são os contratos abertos. Ou seja, se eu tenho quase 70 mil bitcoins abertos aqui na Binance Futures, quer dizer que tem 70 mil contratos em long e 70 mil contratos em short. Isso não quer dizer que são pessoas, lembre-se. Os contratos estão ligados realmente ao contrato que você abriu. Não é o mesmo número de pessoas, mas é o número de contratos de long e de short. Então pensa comigo. Você tem 70 mil bitcoins em long e em short agora. E o preço está consolidando, ninguém sabe para onde vai. Ele bate e volta, bate e volta. Um tanto de gente deve estar operando sem stop, né? Porque o preço está voltando. Quando as instituições definirem o lado e o preço for, caras, com certeza vocês vão ver uma queda nesse Open Interest aqui de 10 mil, 20 mil, 30 mil bitcoins sendo estopados e liquidados. Tá? Algo parecido com o que a gente teve naquela queda dos 42 até os 30, né? A gente caiu aqui de 45 mil bitcoins para cerca de 25, quase metade do Open Interest. Quer dizer, foi mais ou menos metade do Open Interest caiu. Então, isso é tudo que as instituições querem, caras. Isso aqui é um prato cheio para volatilidade, tá? Então, quando estourar o negócio, vai estourar feio. Eu não quero que você seja um desses caras aqui que vai perder, vai ser liquidado. Não. Por isso, o ideal agora é colocar stops curtos. Seja se você estiver shortando, seja se você estiver fazendo um long comprando o Bitcoin agora, tá? Porque se o negócio for, a gente nunca viu tanto Open Interest assim na Binance Futures e o negócio pode ser feio, tá bom? Então tomem cuidado, seja o lado que você for operar, tranquilo? Continuando aqui então e falando um pouquinho sobre a dominância, né? A dominância ela teve um movimento bem legal para mim ontem, tá? Foi um dos motivos, assim... Devo acreditar que talvez a gente estava formando um fundinho no Bitcoin, né? Não tinha tanta informação assim, porque o sentimento não confirmou que a gente estava formando um fundo, mas essa dominância aqui estava mostrando pra gente que as pessoas estavam um pouco mais realistas, né? O que aconteceu aqui? A gente teve um pumpzinho na dominância, né? A gente saiu aqui abaixo dos 44,6, né? E chegou quase aos 46. Isso é muito bom, tá? Por quê? É muito bom, eu falo pro Bitcoin, pro mercado, tá? Porque isso mostra uma racionalidade das pessoas, entendendo o risco que o Bitcoin está no momento e escolhendo ele ao invés das altcoins. Isso é bom para o Bitcoin, para mim, para o mercado, mas normalmente é ruim para as altcoins que acabaram caindo muito ontem, né? Então a gente precisa entender esse indicador aqui como mais um indicador de sentimento, tá? É como eu o encaro hoje. É um indicador que melhorou nas últimas horas aqui. Vamos ficar de olho nele. Se voltar a cair, para mim vem mais queda. Se ele romper com tudo aqui, Bitcoin pode estar encontrando um fundo. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Não esquece de ir aí nos primeiros links da descrição para você participar do canal de atualizações no Telegram e também me seguir no Instagram, que além de compartilhar informações sobre Bitcoin, trading e mercados, também faço enquetes nele, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish falls to the 13 prime trade. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.